Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem, cuidando da saúde. Estou aqui para mais uma aula, tá? Vou dar continuidade aí no nosso conteúdo de números complexos. E nós vamos, no caso, agora nós vamos estudar a representação geométricas desses números, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria contar uma historinha aqui para vocês de que teve um matemático chamado Jean Robert Argand, que viveu de 1768 até 1822. Ele era suíço. E ele foi o primeiro a propor essa ideia de representar os números complexos dentro de um plano, né, dentro de um eixo de coordenadas, onde aqui no eixo x ele seria a parte real de um número complexo e o eixo y a parte imaginária. Só que essa ideia ela não foi difundida, né? Ela só foi difundida depois de 30 anos, quando Gauss, que é um matemático, só que também é um matemático, só que famoso, né? Desde os 7 anos de idade aí, ele vem fazendo contribuições significativas para a matemática. Só 30 anos depois, quando ele falou sobre esse assunto, que ele fez essa mesma representação do Argand aqui, do Jean, que essa ideia começou a ser difundida e aceita, tá? E, inclusive, posteriormente, né, depois, ou seja, 30 anos depois da publicação do Jean, o Gauss ele foi lá e trabalhou em cima disso e mostrou para o pessoal, e a ideia foi amplamente difundida aí na comunidade científica. Porém, ele foi reconhecido, tá bom? Póstumamente, ou seja, depois que ele morreu, que o pessoal reconheceu o trabalho dele e a significância do trabalho dele, tá? Então, mas do que nós estamos falando? Os números complexos, ele pode ser representado de várias formas, tá bom? Ele pode ser representado na forma algébrica, que nem nós estamos fazendo até agora, que é A mais BI, e nós fizemos um monte de coisa com isso daqui, certo? E também a forma geométrica, tá? Então tá aqui, para lembrar, a forma algébrica. E na forma geométrica, nós representamos dentro de um plano, de um sistema de coordenadas, tá? Então aqui, ó, se você observar, ó, aqui, ó, o Z, que é o número complexo, ele pode ser representado pelo par ordenado A, B, ok? Olha, esse número aqui é uma coordenada referente ao eixo X e esse número aqui é uma coordenada referente ao eixo Y, tá? É um número mesmo, viu, gente? Porque eu sei que aqui tá A mais B, mas o A e o B, eles representam um número. Então, qual que é a diferença do plano cartesiano para o plano dos complexos, tá? A diferença ela é mínima. Por quê? Porque aqui nós chamamos de... Quando nós estamos falando do plano cartesiano, aquele normal lá da geometria que nós já conhecemos, esse eixo aqui que está na vertical, ele é o eixo das ordenadas. E esse eixo que está aqui na horizontal, ele é o eixo das abscissas, tá bom? Aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui, ó, o eixo Y, ele é o imaginário, tá? Ele é a parte imaginária e o eixo X, ele é a parte real, tá? Então é basicamente essa a diferença. Então, para exemplificar aqui, ó, eu escrevi aqui para vocês, ó, um número, tá? Um número complexo, tá aqui esse número complexo, ó. Z é igual a mais BI, tá? Esse número complexo ele pode ser representado dentro do gráfico, tá bom? E esse gráfico, onde o eixo Y é a parte imaginária e o eixo X é a parte real, né? Então, olha, dentro de um número, dentro de um número complexo, nós temos a parte real, que é o A, e a parte imaginária, que é o B, tá bom? Então tá aqui, essa imagem aqui para fixar de vez aí essa relação. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Então já deixei aqui a conta já calculada, né? Ó. Então, ó, eu tenho, por exemplo, o complexo Z1, que é 3 menos 2i, né? Esse é um complexo completo. Eita, peraí, só um minutinho. Porque aqui eu esqueci de... Peraí, gente, é rapidinho, ó. Aqui, ó, eu esqueci de escrever. Mas aqui ele é assim, ó. Que é 4... Opa.
Então, esse complexo aqui é só o 4. Esse complexo aqui é só o menos 2. E esse complexo aqui é esse. Aqui é menos, aqui é mais, tá? Erro de digitação, já arrumei. Eu vou colocar ele aqui nesse gráfico pra gente, né? Então, ó, o que isso daqui tá querendo me dizer? O que isso daqui me diz, ó? Se eu tenho um complexo 1, que é 3 menos 2i, ele aqui, ó, é na forma algébrica, vou até escrever aqui, ó, algébrica. E aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, depois do C e somente C, que é esse símbolo aqui, que essa setinha para os dois lados, nós temos o par ordenado, tá? Então, aqui está na representação algébrica e aqui está na representação de par ordenado. Na representação de par ordenado, aqui, ó, o eixo x é a parte real, é o primeiro número, e o eixo y é a parte imaginária. Então, a coordenada 3 e 2 significa que aqui no meu eixo x eu tenho 1, 2, 3, e no meu eixo y, 1, 2, 3. Então, ele está bem aqui. Então, ele ficou um pouquinho fora. Né, ó. Ele é 3 e menos 2, né? Então, ele é para baixo, na verdade, porque aqui tem o menos, né, ó. Então, ó, menos 1, menos 2. Então, meu Z1, ele tá aqui, ó, localizado. Esse é o meu ponto, né? Esse é o meu ponto complexo aqui, Z1. O Z2, ele tem a parte real, mas não existe a parte imaginária, né? Ó, o Z2 é só 4. Então, ele é 0 aqui no imaginário, né? Ó, imaginário. E aqui, ó, real. Então, ele é 0 aqui e 4 aqui, ó. Aqui está localizado o meu ponto Z2. Já o meu Z3, se você observar, a gente só tem a parte imaginária, a gente não tem a parte real. Então, que é, no caso, a parte imaginária é o menos 2i. Então, ele está localizado bem aqui, ó. Ele é 0 lá no meu eixo real e menos 2 no meu eixo imaginário. Então, aqui está localizado o meu Z3. O meu Z4, ele está no menos 3 no eixo real, 1, 2, 3, menos 3 no eixo real e 1 no eixo do imaginário. Então, aqui está o meu Z4. Viu como é simples? Tranquilo, pessoal, tá? Então, aqui, eu só queria mostrar aqui uma curiosidade para vocês, que é quando nós temos um conjugado de um número, tá? Então, vamos supor aqui, ó, se eu tenho o meu número complexo, tá? Z, vou colocar ele na forma algébrica aqui, A mais BI, o meu conjugado, né? Teve uma aula que eu falei só sobre isso, que eu falei, me aprofundei mais sobre isso. Conjugado, que ele vem com essa tracinho aqui em cima para indicar que é o conjugado dele, é o quê? É o A menos BI. Então, se eu disser que aqui é meu ponto A e aqui o meu ponto B, o meu gráfico de cima aqui, ó, A mais BI, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele é o ponto encontro do A com o B, certo? Ó. Se eu pegar aqui da origem, ele vai dar um gráfico assim, que vai vir para cá, certo? Agora, se o A menos BI significa que, ó, aqui, ó, é o menos B, certo? Aqui tá abaixo, tá pro menos B. E também, e eles têm um ponto comum, que é o A. Então, olha só, aqui vai estar meu ponto, aqui é o Z, né, ó, e aqui é o conjugado de Z. Então, olha só o gráfico que fica. Então, ele é simétrico em relação ao eixo real, ok? Então, o que significa simétrico? Significa que o ângulo aqui, eles estão na mesma reta, né? Formando a 90 graus referente, que é essa retinha aqui, ó, referente ao eixo real. E a distância daqui até aqui é a mesma distância do que daqui até aqui, tá? Então, olha só que interessante que fica aqui o gráfico aqui de dois conjugados, beleza? Tem duas atividadezinhas aqui para vocês fazerem. A primeira é para vocês construírem um gráfico,
né? Tá dado os complexos aqui, vocês vão fazer igual eu fiz aqui nesse exercício de cima aqui, tá? Nesse exemplo aqui. E já o exercício de número 2, ele tá pedindo o contrário. Você tem as coordenadas, tá? Então, eu espero que dê para você entender essas coordenadas aqui. E você, por favor, me mostre qual que é o complexo referente a essa coordenada, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.